Estamos dando início a mais um episódio da Nova Era Atualidades, com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, começando mais uma programação do nosso podcast. E hoje iremos falar sobre o polimento da alma e também o fortalecimento espiritual. Você tem muito apego? E a sua preocupação, como está? O polimento da nossa alma é uma escadaria e cada degrau que subimos, estamos deixando para trás sentimentos que nos prejudicam e também nossos sofrimentos. Então, no trecho do ensinamento Não Se Irrite, que está no Alicerce do Paraíso, volume 4 da 5ª edição, então peço licença aos meus ouvintes para ler este trecho. Abre aspas. Diz um velho ditado: tolerar o que é fácil está ao alcance de todos, mas a verdadeira tolerância significa tolerar o que é intolerável. Outro ditado aconselha: carrega sempre consigo o saco da paciência e costure-o toda vez que ele se romper. Encontro boas razões nesses conselhos. As pessoas me perguntam: que práticas ascéticas o senhor realizou? Subiu alguma montanha para banhar-se numa cachoeira? Jejuou ou fez outras penitências? Então esclareço que jamais pratiquei tais coisas. Todas as minhas penitências consistiram em tolerar a tortura das dívidas e reprimir a ira. Quem ouve fica espantado, mas é a pura verdade. Creio que Deus determinou aperfeiçoar-me diante purificações desse tipo, pois continuamente tem aparecido fortes motivos para eu ficar irritado. Por natureza, detesto irritar-me, mas há sempre alguma coisa que me afeta nesse sentido. Quem tem missão importante é submetido por Deus a muitos aprimoramentos. Creio que ter de reprimir a raiva é uma das maiores provas. Aqueles que têm muitas razões para irritar-se devem compreender que sua missão é grandiosa. Se conseguirem resistir a todo tipo de provocação, mantendo calma absoluta, terão concluído uma etapa do seu aprimoramento. Fecha aspas. Agora vamos falar um pouco do fortalecimento espiritual. E cada um dos senhores irá escolher se quer os pequenos desafios ou os grandes desafios. E para que você entenda melhor sobre este fortalecimento, peço licença mais uma vez para ler um trecho do ensinamento A Parábola da Espada, que está no Alicerce do Paraíso, volume 4 da 5ª edição. Abre aspas. Antigamente, para se fazer uma boa espada, era necessário esquentar o aço até a incandescência, batê-lo com martelo sobre uma bigorna e a seguir colocá-lo na água. Repetia-se várias vezes essa operação, isto é, caldeava-se e batia-se o aço em brasa, mergulhando-o depois na água. O interessante é que esse princípio também se aplica à vida humana. A divulgação da nossa igreja, com o decorrer do tempo, encontrou várias críticas e obstáculos, isto é, contratempos e ataques, para em seguida receber elogios e louvores. Experimentamos, portanto, do fogo escaldante ao mergulho na água fria. Muitas vezes me pergunto: por que ocorrem fatos tão contrastantes? Para essas perguntas eu dou como resposta o exemplo do caldeamento da espada e as pessoas compreendem bem. Desde os tempos mais remotos, quem executa uma obra fora do comum não só recebe louvores, mas também perseguições oriundas do despeito. E nessa luta, porém, que reside o mérito de alcançarmos fortalecimento. É como a espada, que só adquire todas as qualidades graças à alternância do caldeamento e esfriamento e as fortes marteladas sobre a bigorna. Analisando sobre o aspecto religioso, significa que Deus impõe maior sofrimento a quem tem maior missão, o que não deixa de ser motivo de alegria.
Fecha aspas. Em sua vida, lembre-se deste exemplo, a parábola da espada.